na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje o tema é um tema importante. Se um amigo me convida para participar, do batizado do seu filho, ser padrinho, né, do seu filho, isso acontece muito, é uma situação muito corriqueira, né? Às vezes você está na igreja evangélica faz pouco tempo, e aí um amigo, né, que é católico e tal, ele chega e fala: eu gostaria que você batizasse meu filho, eu gostaria de te honrar e tal, não sei o que, padrinho do meu filho e tudo mais. Ou vou até estender um pouquinho, né? Vai ter o batizado do meu filho, não exatamente para ser padrinho, mas eu gostaria muito que você tivesse. Depois do batismo vai ter um almoço lá em casa e tal, tudo mais. Então eu gostaria muito de contar com a sua participação. Vai ser muito especial para minha família e tal. O crente, o cristão, como ele deve reagir a esse convite? Ele deve aceitar ou não deve aceitar? Para debater esse assunto comigo, estou recebendo aqui o pastor Luciano Scala. Ele é vice-presidente da Igreja Comunidade Vale da Bênção. Também ele tem graduação em Filosofia e Teologia, é pós-graduado em Bioética e Pastoral da Saúde e também pós-graduado em Gestão Executiva. É escritor, é coach, é palestrante. Bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa de debates, pastor Luciano Scala. Bom dia, pastor César, bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma manhã para partilhar de um assunto importante para a nossa caminhada cristã. Eu tenho certeza que será muito bom, vai ajudar os nossos ouvintes a ter uma ideia um pouco mais iluminada acerca deste tema. Maravilha. Com a gente também a respeito desse debate, o nosso convidado de hoje é o pastor Gessel Dilon, já esteve aqui várias vezes, é teólogo, é publicitário, é professor, é escritor do livro Véspera de Avivamento, acabou de me entregar, aliás, o livro lindo. Eu falei para ele: puxa, que livro bonito, não sei se dá para dar um close aí, eu só causo aí na vida do Rafael, mas está aqui, que muito bem feito, o livro Véspera de Avivamento. Então, obrigado pelo presente, pastor na Igreja O Brasil para Cristo em Arujá. Pastor Gessé, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Muito bom dia, pastor César Cavalcante, uma honra, primeira participação de 2021, feliz ano novo ao senhor, ao pastor Luciano, um querido amigo. Eu disse quando eu cheguei aqui, o pastor Luciano é um amigo, né? A gente de vez em quando se encontra em algum lugar, temos muitos amigos em comum. E é uma alegria estar aqui nesse primeiro debate com o senhor. Também acredito que o nosso papel aqui é esclarecer pontos de vista, né? Ajudar os irmãos a pensarem sobre este assunto. Hoje em posições opostas, mas Deus vai nos dar graça que pelo menos vocês vão terminar este programa com duas opções. Amigos, debates à parte. Você pode... Eu quero saber o que pensou o ouvinte. Se você for convidado para participar de um batizado numa igreja católica, apostólica, romana, com padre, batina, incensário, não sei, santos nas paredes, como é que você deve reagir? Então, você acha que sim ou acha que não? Por favor, envia a tua opinião para mim no áudio do WhatsApp 98484-9988, 011-98484-9988, e também, pelo telefone ao vivo não vamos colocar hoje, mas então só pelo WhatsApp 98484-9988, pilotando toda a máquina aqui, tá aqui nosso querido, eu ia falar Fabiano, tá vendo aí, Rafa? Nosso querido Rafael, Deus abençoe, e vamos começar. Comecei com o pastor Luciano, então vamos lá, pastor Luciano, sua opinião inicial sobre o tema, meu irmão. Pastor César, é uma responsabilidade muito grande assumir esse papel de padrinho dentro da comunidade católica. Eu respeito muitos católicos, a minha formação teológica é uma formação teológica dentro de centro universitário católico, tanto a teologia como a filosofia. Eu conheço um pouco mais de perto essa vivência para eles, a importância que é o papel do padrinho dentro dessa caminhada. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que não seja coerente nós participarmos como padrinhos, porque o padrinho, dentro de uma comunidade católica, ele tem a responsabilidade de encaminhar, de velar por essa criança, não só de forma social. Isso não é bom pro crente receber essa incumbência? É que ele tem essa incumbência de também levar a essa caminhada religiosa. E para ser padrinho dentro do catolicismo, ele precisa ser batizado, crismado
e participar da Eucaristia. Daí isso já compromete, porque se eu sou padrinho de uma criança, eu tenho que exercer esse papel. A não ser que eu não exerça esse papel. Mas se eu exerço o papel de padrinho, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que ser batizado, eu tenho que participar da crisma e eu tenho que caminhar essa criança até a Eucaristia e caminhar com ela. Daí eu vejo que vai comprometer, porque se é uma iniciação para o catolicismo, eu sendo evangélico, eu sendo um cristão evangélico, eu acho que não seja coerente eu participar e ser padrinho. É uma responsabilidade que não vai ficar confortável para mim. Ok, pastor Gessel Odilon, qual a sua opinião inicial sobre o tema? Bom, eu acredito que essa relação, né, de alguém, um amigo, teve um filho, muito amigo, porque é uma relação muito íntima. Os católicos levam isso muito a sério, porque isso começou quando as pessoas morriam muito rápido, né? O homem quase não passava dos 40 anos. Então, quando tinha um filho, a preocupação era: quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Então, eles escolhiam as pessoas mais próximas, mais responsáveis, mais idôneas e mais confiáveis, para confiar o filho ou a filha no caso da ausência. Quando uma pessoa chega ao ponto de fazer isso, ela tem uma consideração enorme por você, por mim, o que quer que seja. Tanto quanto alguém te chama para ser padrinho de casamento, na igreja católica, o que quer que seja. Eu não vejo problemas em aceitar. Por quê? Acredito que isso vai acontecer na vida do católico. Isso acontece uma vez na vida ou duas. Ainda mais nós sendo evangélicos, talvez aconteça uma vez na nossa vida, quando acontecer. E eu não vejo como que essa exceção poderia afetar a nossa fé. Mas em relação aos pontos que o pastor Luciano muito bem esclareceu, às vezes difere um pouco a questão do padre, né? Tem padre que às vezes ele exige que seja um casal, né? Que seja o padrinho e a madrinha. Tem padre que já permite que um pai e uma filha permitam. E essas outras questões da Eucaristia, tem alguns padres que eles são mais flexíveis, né? Eu, particularmente, eu não conheço nenhum evangélico que tenha sido padrinho de batismo de uma família católica. Eu não conheço. Mas talvez eu não seja esse melhor termômetro, porque eu sou de um lar evangélico e tal. Mas lendo a Bíblia, minha primeira posição é a seguinte: eu não vejo nenhuma restrição neste ponto. Eu acho que é uma coisa excepcional, pontual, isolada, que pode acontecer uma vez na vida, porque a pessoa que te convidou te ama. E ela te ama, confia em você, vê em você características que poderiam cuidar do filho dela. E eu vejo até como uma porta de evangelização. O Almeida, aqui no YouTube, ele diz o seguinte: eu fui convidado uma vez, mas recusei. Mas eu poderia ter aceito e explicado a minha visão como cristão evangélico, né? Aí eu não sei se ele comentou mais, acho que não mais. Então, o pastor Gessel levantou um ponto importante, né? Esse convite é um convite muito honroso e tal, tudo mais. E diz que não sabe se algum evangélico já foi convidado. Vamos abrir então sobre isso? Se você já foi convidado e aceitou o convite de ser padrinho de alguém na igreja católica, ou se você foi convidado e não aceitou, manda teu áudio para mim, vai ajudar aqui no nosso debate. 984849988, 11 98484-9988. Só diz: pastor, fui convidado, reagi dessa forma e acho que estou certo, reagi dessa forma, me arrependi. Parece que o rapaz que eu falei aqui, Almeida, ele parece estar arrependido. Se fosse hoje, ele aceitaria e aproveitaria a oportunidade. Pastor Luciano. Muito bem, então eu percebo que as questões que eu levanto são as questões relacionadas ao catolicismo. Justamente por isso, porque para eles é muito importante. É uma iniciação, nós estamos iniciando o filho, né, dentro do catolicismo. Então, olhando por essa perspectiva, por que muitos não são convidados? Justamente por essa questão. Porque o padrinho, ele exerce essa função. Ele que conduz. Esse padrinho, ele deve ter uma vida caridosa. Esse padrinho, ele deve frequentar o ambiente da igreja católica. Então, é por isso que muitos evangélicos não são chamados. E o problema está aí. Se eu tenho a concepção, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho responsabilidade. Então, se eu tenho a concepção que esse batismo é a iniciação daquela criança para o catolicismo, e eu, de certa forma, não concordo com isso, eu estou assumindo um papel... Sendo conivente. Exatamente, estou sendo conivente. Então, aí que está o problema, né? Eu, particularmente, eu me batizei na igreja católica lá atrás, quando era criança, mas eu não participei, não fui crismado, não participo da Eucaristia Católica. Então, não faz sentido eu, sendo evangélico, assumir uma responsabilidade como essa. Se um pai chega em mim, eu falo: olha, infelizmente eu não posso
assumir essa responsabilidade. Aí você explica por suas razões. Eu vou explicar, olha, eu amo vocês, o teu filho é amado por mim, eu tenho carinho e respeito, mas é incompatível, eu não vou conseguir ensinar o teu filho as doutrinas do catolicismo. Eu sou evangélico, eu tenho várias concepções diferentes da tua. Ok, pastor José. Tem muita coerência, sim, no que o senhor falou, concordo. Mas eu queria propor um outro ponto de vista. Seria o seguinte: vamos imaginar que nós somos cristãos e os católicos também são cristãos. Na verdade, eles são cristãos, mas são apostólicos e romanos. Aí é onde começa o problema, né? Bom, em lugares onde a igreja é perseguida, é muito comum os católicos ajudarem os cristãos, né? Com comida, com roupa, com proteção, com esconderijo, com abrigo. E em alguns lugares, as pessoas morrem não é porque são católicas ou evangélicas ou protestantes, porque são cristãos, né? Recentemente nós vimos na França uma senhora baiana que morreu esfaqueada, estava numa igreja católica. Enfim, o muçulmano que fez isso não imaginou se ela era cristã ou protestante ou cristã católica. Então, assim, eu imagino que esse batismo, que é uma ordenança, né? Ele está sendo feito de uma forma talvez incorreta. Talvez para a igreja que eu congrego hoje, sim, nós não batizamos crianças. Mas temos igrejas, por exemplo, metodistas, que batizam crianças, né? E são batizados em nome de Jesus. O que eu vejo numa cerimônia de batismo é o padrinho segurando uma vela, né? O padrinho e a madrinha. Eles fazem alguns juramentos ali. É colocado um óleo na cabeça da criança e depois derramada a água, né? Aquela criança, a partir daquele momento, ela é cristã. Para os pais, ela é cristã. Embora ainda ela não tenha consciência para ti, ela é cristã. E participar desse momento, eu acho que cria um vínculo bastante forte, o suficiente para que depois se ensine o que é correto. Por exemplo, olha, você foi batizada, mas esse batismo você não fez isso com consciência. Que tal se você conhecer Jesus de uma maneira mais aprofundada do que superficial? E eu já tive algumas situações, pastor Luciano e pastor César, que eu fiz e algumas pessoas criticaram. Por exemplo, minha esposa canta. Uma moça da igreja, uma senhora da igreja, os pais delas iam fazer 50 anos de casado, bodas de ouro, na igreja católica, a igreja da Candelária, na Vila Maria. Perguntaram a Deus: olha, eu queria tanto que você cantasse lá. Por quê? Porque eu queria, a filha falando, eu queria um pouco de Jesus nessa festa. Olha, bodas de ouro na igreja católica, ela queria que minha esposa cantasse porque queria um pouco de Jesus na festa. Caramba. Aí conversei com a minha esposa e falei assim: vamos conversar com os pastores? Explicamos, os pastores falaram assim: pode ir lá, cante e leve Jesus para aquela festa. E ela foi e participou. Aí já tive convites para ser padrinho de casamento. Você estava lá? Você foi? Eu estava, acompanhei. E foi legal? Foi muito bom. Foi uma cerimônia bonita. Né? É estranho para você, né? Estar ali. É estranho porque você vê as imagens, você vê os ídolos, a liturgia é diferente. Mas já aconteceu. E a receptividade quando ela cantou? Excelente, excelente. Trataram ela bem, receberam, as pessoas choraram. Foi um clima muito respeitoso. Eu não vi citações ali a santos ou Maria, o que quer que seja, né? Foi uma bênção ministrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, uma segunda experiência, me permita, na minha formatura. A maioria dos alunos eram católicos no ensino médio. Fizeram a missa. Teve uma moça que não quis participar de jeito nenhum. O que eu fiz? Falei assim: olha, o padre vai fazer uma missa, vou ficar lá em silêncio, olhando para ele, esperando essa missa acabar. Por quê? 40 alunos, 38 eram católicos, 2 evangélicos. Não fazia sentido eu querer brigar contra aquilo. Aquilo não ia me afetar, não ia afetar minha fé, então eu participei. Agora, isso daí, esses 2 exemplos que eu dei, são exemplos assim menores do que eu acredito que alguém confiar o seu filho para você cuidar. E eu imagino que o batismo seja uma ordenança cristã, e naquele momento eu acredito que aquilo não agride, por exemplo, a santidade de Deus. A questão de consciência, tudo isso a gente sabe como é que vai ser resolvido depois. Mas eu vejo mais riscos da pessoa recusar, né? Minha opinião, né? Não é a opinião da igreja, nada. Eu vejo mais riscos na pessoa recusar e de repente fechar uma porta para aquela pessoa. Ok. Pastor Luciano. Eu não tenho problemas referente a, de repente, até a participar, porque, como eu já disse na abertura, a minha formação é católica. Tanto a teologia, o meu diploma tem a assinatura do Papa Francisco. Então, assim, eu não tenho problema quanto a isso, né? A filosofia também. Então, eu participei de várias missas, de vários encontros deles, né? Mas, até aqui eu entendo perfeitamente. Não vejo problema algum. Até mesmo de eu ir lá e assistir um batizado de uma criança, eu não vejo problema. Agora, assumir esse papel,
onde já existe uma responsabilidade. É diferente até mesmo, se o programa fosse sobre ser padrinho de casamento, eu não veria problema. Mas o ser padrinho de batizado, eu já vejo algumas situações. Por quê? Porque o Código Canônico, ele é muito claro. Existem algumas cláusulas dentro do Código Canônico, entre elas, 872 vai dizer o quê? Que tem que ser católico. Já parte daí. O padrinho vai ter que ser católico. Por mais que existam alguns bispos, né, que eles não levem isso tão fechado, né? Eles abrem algumas exceções, mas tem que ser católico. Se não me engano, 874 vai dizer que, além de ser católico, batizado, crismado e praticante da Eucaristia. O que é 874? Eu não entendi. O Código Canônico, dentro do Código Canônico. Então, assim, eles têm... Isso é muito sério para eles. E essa responsabilidade que existe para um padrinho é um papel muito fundamental para eles. É exatamente isso. É aquele que vai substituir a ausência do pai e da mãe na condução dessa criança na caminhada cristã católica. Então aqui eu já vejo os problemas. Bom, chegou algum áudio aí, Rafa, sobre o assunto? Vamos ver se a gente ouve uns dois aí, para nortear aqui o nosso debate antes do primeiro bloco. Vamos lá. Paz do Senhor, pastores. Eu não concordo. Eu mesma já fui convidada por um casal amigo para batizar uma criança e eu dispensei, né? Falei com eles com carinho, com amor, expliquei que a minha fé não trabalha com isso, né? Nesse sentido, né? Então, nós que temos... Eu expliquei para ele falando de religião, né? Não falei que servimos a Deus, essas coisas, para não magoar eles, mas falei com muito carinho e eles entenderam. Bom dia, pastor César. Bom dia, pastores da mesa. Eu fui convidado não para um batismo, mas para um casamento de um amigo católico. Aceitei por ele. Porque entrei dentro da igreja, o que estava lá não estava na minha visão. A visão que eu tinha era só eu estava sendo padrinho dele. Então, o que tinha lá, não fiz o que tinha que fazer, as palestras que tinha, eu não fiz. E ocorreu tudo bem. Helder de Guarulhos. Bom, vamos lá. Tivemos aí... Tem mais uma? Tem mais? Chegou, então vamos soltar. Bom dia, paz do Senhor Jesus, pastores, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou da Debras, aqui de Guarulhos. Eu gostaria de deixar a minha opinião. Eu tenho uma irmã gêmea e a minha irmã ela é católica, né? É outra religião. Eu, minha esposa, minha família, nós somos pentecostais. E eu gostaria de deixar aqui minha opinião. Ela tem uma filha e eu sou padrinho da filha dela. E foi na igreja católica. Tem a minha irmã, né? E ela me chamou para ser padrinho. E eu fui, amo a filha dela e tudo mais. E eu gostaria de deixar essa opinião aqui para vocês, tá bom? Para saber aí se tem algum problema e tudo mais, tá bem? Minha irmã gêmea, a gente tem religião diferente. E eu respeito ela me respeita, porém eu amo a minha sobrinha e eu sou padrinho da minha sobrinha, que foi na igreja católica. E eu aceitei, claro, minha irmã gêmea, Letícia. Tá, joia? Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e abençoe todos vocês. Um abraço. Paz, pastor, que é o irmão Luiz da Assembleia de Deus Jesus Vive. Pastor, já fui convidado, já fui inclusive no batizado das minhas sobrinhas, minhas irmãs são católicas. Eu acredito que não tem problema, você não precisa rezar, se benzer, você não está participando da vida dentro da igreja, você está indo no evento. E é ter um bom exemplo para você dar para a criança ou para a pessoa de mostrar que a fé em Jesus Cristo é importante, né? A gente está ali reunido dando essa força e mostrando que ter uma fé cristã é importante. Agora, eu não aceitaria ser padrinho. Como falado aí, eu acho que para você ser padrinho, você tem que ensinar a fé daquela igreja e não condiz muito com o que nós acreditamos. Amém, Deus abençoe vocês todos. Parece que o que tá pegando aí, foi bom ouvir esses dois últimos, que o que tá pegando aí mais é a questão de ter que se comprometer com a fé. Como é que ficaria isso, pastor Gessé? A exigência católica, como bem explicou o pastor Luciano, é que você ensine eles de acordo com a doutrina da igreja. Alguns padres, quando vão fazer esse discurso, dizem o seguinte:
se comprometem a ensinar a doutrina da igreja. Alguns são mais incisivos e falam-se da igreja católica. E outros são mais ainda, que é a igreja católica romana, né? Realmente, esse é o ponto talvez mais delicado que seja. Eu sei que existem padres, já disse novamente, flexíveis, que eles nesse momento eles podem ser até generosos e dizer dos ensinamentos da igreja e ponto. A igreja de Jesus, corpo místico, é uma só, né? Exatamente. E nós sabemos que temos pessoas na igreja católica que fazem parte da igreja de Deus. Inclusive, nós não podemos dizer que todos eles estejam perdidos. Tem um texto na Bíblia que me ajuda a elucidar isso, na minha visão, pastor Luciano e pastor César, que é 2 Reis capítulo 5. Talvez vocês já tenham se debatido nesse tema com esse texto, né? Naamã é curado e aí ele pede permissão para Eliseu para entrar no templo de Rimon, junto com o seu rei, e que lá no templo o rei iria colocar a mão no ombro dele e pra lá no templo ele teria que se ajoelhar. Exatamente. E aí Eliseu diz o que para ele? Meu irmão, essa é a razão de você acompanhar o seu tô parafraseando, né? Acompanhar o seu rei e por isso vai se ajoelhar. Ele prometeu que não ia mais adorar nenhum ídolo e tal. Se é essa a razão, vá em paz. Vá em paz. Então, assim, baseado nessa leitura, pastores, eu entendo o seguinte: se o convite é genuíno, se até um dos áudios falou que ele nem fez o cursinho, né? Tem que fazer um cursinho, pelo menos de 2 dias, né? Às vezes sábado e domingo, fazer um cursinho. Ele foi liberado até do cursinho. Mas ele foi do casamento, ele tava comentando. Do casamento? Eu pensei que fosse do batizado. Porque o batizado também tem esse cursinho. Mas eu acredito, pastor Luciano, que hoje a Igreja Católica ela tem alguns padres que estão fazendo algumas exceções, viu? Eles fazem essas exceções. E eu acredito que, baseado nessa leitura, se a pessoa tem uma... Então, mas se o padre não faz a exceção, aí compromete, então, na sua opinião. Eu acho que aí é um ponto. O padre fala assim: não, você vai ser padrinho, beleza, então você tem que ensinar a igreja católica, fazer o curso, ser batizado, crismado, participar da Eucaristia. Não, nesse caso, assim, bem restrito. Quando o cara é bem enfático. Impossibilita, né? Impossibilita. Isso impossibilita. Mas eu acredito que sejam raros esses casos hoje, pelo menos no Brasil. Vai. Tá. Mas eu acredito que sim, pode participar, vai em paz. A Bíblia tem um precedente aí de alguém que foi liberado para entrar num templo não cristão. O Elídio está dizendo o seguinte: mas se os católicos, tem gente salva nas igrejas católicas, então para que pregar o evangelho para eles? Vamos lá, a gente vai para o intervalo rápido e voltamos já. Fica com a gente aqui, você sempre está crescendo na fé. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates. E aí, se um amigo convida para participar do batizado do seu filho, você deve aceitar ou não? Manda teu áudio para mim, 011 98484 9988. E eu quero falar para vocês aqui que a Faculdade Bethesda, para 2021, para janeiro de 2021, e hoje já é dia 14, estamos praticamente na metade do mês, a Faculdade Teológica Bethesda está dando de presente a Bíblia Hebraica, o texto original da Bíblia Hebraica, a Bíblia Stuttgartense, a melhor compilação de texto original do mundo, do hebraico, de graça, para os irmãos que fazem a inscrição no curso Hebraico Fácil. Então você estuda hebraico, vai aprender a ler, escrever, transliterar, né, pronúncia correta, tal, treinar e tudo mais. Alguns irmãos que entraram nesse curso hoje são professores de hebraico, não são todos, mas é o primeiro degrau, né? Você sai dali alfabetizado, lendo, escrevendo, falando, transliterando, e muitos querem investir nisso. E aí tem também o segundo nível, que é o nível de gramática, né? O segundo nível é um curso gramatical, onde o assunto é só gramática. Então, o que é substantivo, o que é verbo, tempo verbal, presente, passado, futuro, como é que funciona hebraico. Não sei se você sabe, mas hebraico não tem presente, passado, futuro. Tem completo e incompleto. Então, é outro sistema
de tempo verbal, plural singular, masculino feminino, pronome, prefixo, sufixo. Tudo isso cai no segundo nível. Mas no primeiro nível, você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende a pronúncia correta, você aprende o sistema do hebraico e você aprende transliteração. E a transliteração é o passo que você precisa para entrar numa tradução. Já que hoje a gente tem acesso a tudo na internet, se você fizer uma boa transliteração, você não precisa nem... Claro, se você quiser consultar um bom dicionário, muito melhor. Mas com um dicionário, com o Google Tradutor e tal, você consegue até ir direto para a tradução sozinho. Isso se você for alfabetizado. Então, se você quer, você talvez seja pastor, seja líder. Fala, pastor, eu vou aprender hebraico, mas eu vou usar no quê? Bom, lembra quando o pessoal está pregando? Geralmente o pessoal que estuda mais a Bíblia vai dizer, essa palavra no texto original está escrita assim. Você vai pesquisar. Você vai ler, olha, eu tenho que fazer essa conta, mas eu acho que hebraico é mais de 70% do texto bíblico original, porque é o Antigo Testamento inteiro, né? Ou praticamente todo ele, com poucas, raras exceções, alguns capítulos no livro de Daniel, que estão em aramaico, algumas porções em Ezequiel estão em aramaico, tal, mas a grande maioria do texto hebraico, ou melhor, do texto original do Antigo Testamento, é em hebraico. De Mateus 1 a Malaquias 4, o que a gente chama de Antigo Testamento, os hebreus chamam de Tanar, que é um símbolo para Torá, Nevim e Ketuvim, ou seja, lei, que é os livros de Moisés, profetas e outros escritos. Então você tem tudo isso, você vai conseguir acessar, ler isso, escrever isso num curso, através de um curso. Cursos de hebraico online de qualidade, os preços, eles vão de R$2.000 a R$4.000. Quanto que custa o curso de hebraico da Faculdade Bethesda? R$10,99. Eu falo só para suavizar, mas é R$1.000. Tá menos da metade de outros bons cursos, inclusive. Outros bons cursos. Mas no Hebraico Fácil, você tem um método diferente. Você vai aprender através da Bíblia, versículos da Bíblia. Então você vai aprender hebraico e, de quebra, você está aprendendo os versículos da Bíblia no texto original e, claro, sempre uma pitada de teologia, que a gente vai teologando também durante o curso. Se faz sentido para você estudar hebraico, se formar em hebraico e se você quer continuar desse hebraico, você vai para o próximo nível, que é o nível avançado. Do avançado, você vai para o próximo nível, que tem um curso chamado Hebraico Pro. Mas para você ler e escrever, para iniciantes, você tem uma oportunidade hoje aqui na Rádio Musical. Você vai ganhar a Bíblia Hebraica de presente. Isso é de graça, pessoal, não tem que pagar. Ela já foi muito mais cara, mas hoje não é tão cara. Custa mais ou menos uns R$200. Se você achar em promoção, tá 160, 170, alguma coisa assim que eu pesquisei ontem. Mas você não vai pagar nada. A Bíblia Hebraica é um presente, vai no plástico, no teu nome, chega na tua casa. E vai a dica para os alunos que já terminaram o Hebraico Fácil, já são alunos do curso Hebraico, já terminaram o Hebraico Fácil, querem entrar no Hebraico Avançado e estavam esperando uma oportunidade. Então lá vai. A oportunidade o curso Hebraico Fácil é R$500 mais caro, mas vai ficar pelo mesmo preço. Então você já ganhou quinhentão aí de desconto, tá? Ao invés de pagar 10 de 150, você paga 10 de 99 no Hebraico Avançado. E ganha a Bíblia Hebraica também. Então para quem vai começar no primeiro nível, faz a matrícula, ganha a Bíblia Hebraica. Para quem vai começar no segundo nível, faz a matrícula e ganha a Bíblia Hebraica. No terceiro nível, não tem promoção ainda, porque o terceiro nível é bem mais caro, tal. Eu nem lembro o valor aqui, mas não está em promoção. Mas para o Hebraico Fácil, para iniciantes, faz a matrícula e ganha a Bíblia Hebraica. Para quem já está no Hebraico Fácil, entrar no avançado, faz a matrícula e ganha a Bíblia Hebraica. Pastor, como que eu faço para participar dessa oportunidade? Tá? Você manda uma mensagem escrita no WhatsApp para mim pelo número 99007-6844 99007-6844 99007-6844. Esse telefone é 011 99 007-6844. E para facilitar a nossa vida e a agilidade, você coloca teu nome e tracinho hebraico. Eu chamo Diego, então Diego tracinho hebraico. Meu nome é Clara tracinho hebraico. E manda para cá.
porque as meninas já identificam que é o seu, que você está afim de fazer a matrícula, te atendem aí rapidinho. E, se Deus quiser, ainda hoje, se for tudo muito rápido, ainda hoje você começa o curso, porque é através de login e senha, você já recebe no teu e-mail login e senha e já pode começar o curso Hebraico Fácil pela FTB. E aí a Bíblia não chega hoje na sua casa, demora alguns dias, sei lá, uns 10 dias, alguma coisa assim, 15, sei lá, mas chega na tua casa, no teu nome, no plástico, novinha para você. Para participar, nome, tracinho hebraico, manda para mim aqui, 011 aqui em São Paulo, 990076844, 90076844. Pensou Teologia, vem para FTB. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Uma galera respondendo aqui, atendendo o chamado, mandando aqui mensagens, ligando aqui no telefone para dar opinião. A Diva diz o seguinte: na minha opinião, não. Somos testemunhas de Jesus e estaríamos indo contra a vontade de Deus. A Cida diz: eu sou evangélica e fui chamada para ser madrinha de uma jovem que conheço desde pequena, tenho muito carinho por ela. Mas o padre não concordou. Vamos voltar nesse assunto aqui já já. O Hélio diz: o batismo ritual católico é antibíblico, não deveríamos aceitar. O Marcos diz: não, porque não batizamos e sim apresentamos crianças. A Ivone diz: bom dia, paz. Meus pais batizaram minha sobrinha. Eles explicaram que para eles não era um batismo válido, mas pela consideração eles aceitaram. Hoje minha tia aceitou Jesus, está firme. Se talvez meus pais tivessem sido arrogantes, eles não se converteriam. Deixa eu ver se chegou mais aqui. Tem. Qual o nome dessa irmã, por favor? Ivone. Vamos voltar nela aqui também. Porque tem um contra você e fica um favor também. Graças a Deus. O Edgar diz o seguinte: sim, só escreveu sim. O Joel diz: não, eu explico a ele à luz da Bíblia por que não. A Lívia diz: não devo aceitar, mas também deve explicar o motivo pelo qual não vou aceitar. A Maria diz: bom dia, não pode aceitar porque isso vai contra a palavra. O Damião diz: não aceito o convite, mesmo sendo amigo ou parente. Como aceitar fazer algo que ensino que é errado? Posso até ir para honrar a pessoa, agora ser padrinho, etc., já não. O Johnny, ele diz: um cristão não deve aceitar esse tipo de convite, nem por amizade, pois sabemos o significado de batismo. Devemos protestar contra as heresias pregadas pelo catolicismo. Finalmente, temos mais dois aqui. O Wagner diz: eu acho que não sentaria com meu amigo. Eu acho que não. Acho que é isso. Acho que não. Sentaria com meu amigo e explicaria a minha posição. Sendo ele meu amigo, de verdade iria entender. E a Cláudia diz: já fui convidada para ir no batismo da criança, também para participar do almoço comemorativo. Eu fui. Os familiares ficaram impressionados, pois fui a primeira evangélica cristã que se, entre aspas, misturou, fecha aspas aqui, com eles. No almoço surgiram muitos questionamentos e, pela graça de Deus, respondi essas questões. Hoje os familiares frequentam a nossa igreja evangélica. Vamos lá, volto com quem aí? Quem vai? Então, é que tá, eu vejo algumas questões, as pessoas colocam um pouco disso, né? Ah, mas fica chato. Eu até notei Gálatas 1:10, entre agradar a Deus e os homens, eu prefiro muito mais agradar a Deus. E Tiago, capítulo 4:17, ele vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e ele não faz, não pratica, esse peca. Então o pecado, ele não é apenas você fazer o errado, né? O pecado é você deixar de fazer aquilo que é certo. Então, no meu ponto de vista, ser conivente, você estar ali e participar, você está chancelando aquela ação. Então, eu continuo não concordando, eu acho que não faz sentido. Eu sendo um evangélico, um pastor ou não pastor, e participar como padrinho. Mas você viu esses testemunhos de pessoas que depois se converteram? Não Sim. valeu a pena, nesse caso? Mas eu não assumiria a responsabilidade de ser padrinho. Eu não tenho dificuldade. Mas você iria eu não tenho problema no nenhum. batismo? Iria, não tenho problema nenhum. Ir lá, depois no almoço. Pra mim prestigiar ali e tal. Problema nenhum. Agora, a responsabilidade de ser padrinho,
Daí já não cabe. Pastor José. Então vamos lá. Eu acredito que o mundo evangélico, ele cresce ou cresceu em torno de uma série de preconceitos horríveis. Pessoas que pensam assim, daqui a pouco não querem árvore de Natal em casa, não vão no Natal e Ano Novo com a família, porque Jesus não nasceu em dezembro. E aí vira uma situação horrível que divide famílias. A Bíblia, ela é muito clara. Teve um irmão que disse assim, isso é contra a palavra. Contra qual palavra? Contra qual palavra? A Bíblia não é clara nesse assunto aí. A Bíblia não tem proibição nenhuma em relação a esse assunto. Se nós falarmos que o batismo infantil ele é errado, nós vamos ter que anular o metodismo da nossa história. Começa aí. Então o metodismo tá Não defende o batismo infantil como sendo bíblico? Não defendo, mas eu defendo a possibilidade. A possibilidade, sim. A possibilidade. A minha igreja tem uma confissão que o batismo requer consciência. Mas se nós pegarmos a história da igreja, muitos homens, inclusive Martinho Lutero, eles batizavam crianças. E aí? Eles estavam assim... Então, mas a nossa regra é a história da igreja ou a Bíblia? É a Bíblia. Mas agora estamos falando de batismo de criança e não há proibição de você ser padrinho. Certo? Sim, claro. O batismo faz dele um cristão. A irmã Ivone, eu acredito que ela foi mais correta na explicação dela quando ela diz o seguinte: bom, eu participei, expliquei que aquele batismo não era válido e essa família voltou para Jesus. Essa criança que ela batizou vai ser batizada agora com a confissão dela. Amém. Agora vamos lá. Foi falado aqui sobre isso não vai agradar a Deus. Eu pergunto, por que isso não agrada a Deus? Você ser padrinho de uma criança da igreja católica? Tem que ter uma explicação, porque nós estamos aqui discutindo coisas vazias, né? Contra a palavra, não agrada a Deus. Isso é pecado? Isso é pecado? Qual o texto da Bíblia que aponta que isso é pecado? Eu acredito o seguinte, que devido às circunstâncias, circunstancialmente, uma vez na vida, o seu amigo te chamou para ser padrinho do filho dele. Você vai pegar e falar assim, sou evangélico. Ora, então nós vamos aplicar a regra dura e crua. Então é o seguinte... Então não tem Natal, também não tem Ano Novo, então não tem 25 de dezembro, porque eu sou um evangélico, aliança, casamento. O próprio ritual de casamento evangélico, ele copia a igreja católica. Agora, deixa eu contar uma experiência, por favor. Em 1 minuto eu conto isso daí. Eu estava na França, Paris, a primeira vez que fui para a Europa. Deus tinha prometido que eu ia para lá. Eu fui numa igreja católica lá, igreja católica. Igreja Sagrado Coração, Sacré-Cœur. Quando eu entrei naquela igreja, sabe o que eu pensei, pastor Luciano, pastor César? Quantas pessoas participaram da construção daquela igreja que tinham o coração deles fiel, limpo, que acreditavam em Deus, ainda que a liderança estivesse contaminada, uma igreja histórica, né? Nós sabemos muito bem a história. E eu olhei e fiquei pensando naquelas pessoas. E tinha um lugar para orar ali. Sabe o que eu fiz? Eu orei, agradecendo a Deus. Por quê? Eu entendi que Deus estava cumprindo uma promessa na minha vida, num templo católico, mas que Deus estava além de todas essas coisas. Eu acredito que quanto mais a gente se libertar, o próprio texto de Gálatas que o senhor leu, né? Uhum. Ele nos ensina a liberdade cristã. Então, eu acredito que nós somos livres disso e daquilo. A questão é, eu vou simplesmente dizer que eu não vou participar com qual texto bíblico? Com qual base? Eu acho incompatível, pastor, e coloco como pecado, a doutrina católica ela é muito diferente da nossa. Acredita em Cristo, mas alguns fundamentos para eles, algumas bases para eles são totalmente diferentes da nossa. Então, a partir do momento que eu estou sendo conivente com isso, eu estou pecando. No meu ponto de vista, eu estou pecando contra Deus. Porque é uma concepção totalmente diferente da nossa. Eu respeito os católicos, tenho diversos amigos padres, diversos amigos católicos, eu respeito. Mas a diferença é muito gritante. E até em questão do batismo, é muito gritante. Eu, particularmente, não concordo com o batismo infantil. A minha igreja não pratica e não acho correto. Não acho correto à luz da Bíblia. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Entre os católicos, o senhor desconhece bastante padres e estudou com eles e tal. O pensamento deles em relação a isso e as doutrinas que o senhor citou é homogêneo? Em qual sentido? No sentido da doutrina católica. Então, nos fundamentos, sim. Nos fundamentos, sim. Eu percebo que eles têm, em alguns pontos, eles têm um pensamento diferente. Sobre idolatria, por exemplo. É homogêneo o pensamento? Não. Não, nem todos entendem, nem todos têm a mesma concepção. O último Papa,
O Ratzinger. O Ratzinger não era idólatra, por exemplo. A grande encrenca dele é que ele não era mariólatra. Exatamente. Ele não defendia, por exemplo, vários pontos. Era um grande teólogo e diferente do Papa antes dele, que foi o João Paulo. o Wojtyla, né? O João Carola Paulo Wojtyla, II, que era um grande mariólatra, mas depois ele foi substituído por um Papa que não tinha, né, essa... E por que eu te propus essas perguntas, com todo respeito? Porque até teve um irmão que falou aqui, por que eu vou pregar então, se na Igreja Católica tem algumas pessoas que serão salvas? Meu amigo, tem gente salva até na Síria, no Iêmen, tem gente salva no Sudão, tem gente salva em qualquer tribo africana, porque a salvação, ela é um mistério de Deus, e nós sabemos, claro, a boca confessar, o coração crer, o batismo, mas tem situações que isso daí é colocado numa condição secundária, de acordo com o propósito de Deus, o ladrão da cruz que eu diga, né? Então, assim, eu acredito que existem situações excepcionais que a gente tem que tomar cuidado, na minha opinião, com todo respeito, digo mais uma vez, se um gesto de amor, ele tem que ser pago com um gesto de amor. Um gesto de carinho tem que ser pago com um gesto de carinho. O que nos une é mais do que o que nos separa. Eu vou ficar lá 30 minutos olhando a criança receber água na cabeça e pensando assim, Jesus, me dá uma oportunidade como padrinho, falar do Jesus verdadeiro para essa criança. Porque o ídolo não é nada. 1 Coríntios 8:4, né? O ídolo não é nada. Se aquilo está te incomodando tanto, então, meu irmão, você não pode ir para museu, você não pode mais ver quadro, você não pode mais sair de casa, ficar dentro da sua casa servindo a Jesus no seu quarto. Mas é complicado por conta do depois disso. Porque o padrinho, a responsabilidade dele não é só o ato de estar ali e assistir a missa e de segurar a vela, não. Ele tem uma responsabilidade de ser católico, de ser batizado, crismado, de ser católico e participar da Eucaristia e conduzir essa criança para o caminho do catolicismo. Porque os católicos têm isso muito claro para eles. Para o católico, a concepção correta... Então, eles têm isso claro. Sim. Vamos dizer que o senhor é o católico, que tem isso claro e tal. E você sabe que ele é evangélico. Porque o pai que convida, a mãe que convida o cara que é evangélico, ele sabe. Porque quem é convidado para batizar uma pessoa? Um amigo próximo, muito íntimo da família, uma pessoa de caráter e tal. Então, é impossível um casal que tem um filho para ser batizado na igreja católica convidar alguém que ele não sabia que você era evangélico. Não, eles sabiam. Então, vamos, se o senhor fosse o casal católico e seu filho nasceu, e o senhor convida ele, que é um pastor evangélico, para batizar, então, em tese, o senhor sabe da fé dele. Se o senhor sabe da fé dele, que tipo de expectativa o senhor tem em relação ao relacionamento dele com seu filho a partir desse batismo? Sim. Eu convido. Então, o senhor acha que ele vai querer... O senhor convidou ele para ensinar catolicismo pro seu filho, sendo que o senhor sabe que ele é um pastor evangélico? Porque eu tenho carinho por aquela pessoa que eu estou convidando para ser padrinho. Eu tenho carinho, por isso que eu convidei. Mas o senhor sabe a fé dela. E mesmo sabendo a fé dela. Mas dentro da... Até porque ninguém, quando chama alguém para ser padrinho, não chama com a expectativa de morrer e depender que aquela pessoa assuma. A gente quer viver, né? Mas é uma responsabilidade muito grande. A pessoa que convida, ela convida justamente pelo carinho, pelo afeto, só que existe toda uma responsabilidade nesse convite. E isso cabe uma pergunta, então, dentro daquilo que o senhor falou, que eu acho que é verdade no que está escrito nos registros da Igreja Católica, no que a tradição recomenda, se alguém lê a cartilha rito normal, no rito normal. No que está escrito para eles é assim. Na prática, eu conheço algumas pessoas, padrinhos e madrinhas de afiliados, eles fazem isso na prática? Eu particularmente não conheço muitos casos. Eu não conheço muitos casos de evangélicos que foram padrinhos. Ele não foi o caso. Isso, não me expressei muito bem, desculpa, vou reformular. Católicos, padrinhos de crianças católicas que convidam padrinhos católicos. Eles fazem isso que o senhor está dizendo? De fazer toda essa... De ensinar toda a fé doutrinária e tal. É que essa responsabilidade é do pai e da mãe católica. Não, mas né? o senhor disse que o motivo que impede do evangélico fazer é porque ele está comprometido com isso. Sim. Eles fazem isso? Porque o padrinho, o pai que convida, ele é católico. Então, é ele que tem a responsabilidade de ensinar o teu filho no católico. Mas na primeira fala do debate, você disse assim, eu vou explicar para você porque que eu acho que eu sou contra. É porque quando a pessoa convida um padrinho, ele tem a expectativa, o rito católico diz que
eu tô convidando ele para ser padrinho. A Então, ele tem que responsabilidade. explicar a fé católica pro meu filho que ele tá batizando. Não, na verdade, assim, na ausência do pai. Sim. Na ausência do pai. O pai estando vivo, quem Tudo faz bem, isso na é o ausência pai. do pai. Mas a pergunta dele foi... Eles fazem isso? A pergunta dele... Fazem, porque se ele é católico, ele vai conduzir, se ele tem essa concepção, se ele tem essa clareza do papel dele de padrinho e o pai ocorre a ausência do pai e da mãe, ele vai assumir essa responsabilidade. Então, porque desculpa. ele é católico. Então, desculpa, porque no outro lado que eu estou, do mundo que eu estou, eu vejo assim, meu padrinho, minha madrinha, meu dindo, minha dinda, que a única responsabilidade é dar presente de aniversário até os 10 anos de idade. Depois disso, fala que mas não tem essa responsabilidade que o senhor está dizendo. Embora eu respeite que a Igreja Católica quer que seja assim, fazer essa manutenção. Então, mas na prática isso não existe. Por isso que hoje, quando alguém pensa em ser padrinho, ele pensa, puxa, que gostoso, vou ser padrinho, vou ter um vínculo, É vou tipo dar um uma honra, presentinho. mas E não depois tem acabou. compromisso. Esse compromisso, eu acho que espiritual, ligado à Igreja Católica, na prática, pelo menos no nosso país, pelo menos em São Paulo, onde eu tô, eu acho que isso não é praticado dessa forma. Então, porque assim eu vejo, eu não vejo tanta restrição em ser, entendeu? Só explicando meu ponto de vista. A Solange diz o seguinte, pastor, não é só estar ali. Não é só estar ali. Imagens, como o senhor disse, estão em todos os lugares, mas a fé e os princípios são distintos, divergem em várias questões. Na hora de ensinar, os pais não iriam aceitar. A Mari Alves, acho que é assim. Eu vivi para ver um pastor defender o batismo de criança e ainda aceitar a ser padrinho. Nunca ninguém me convidou porque sabe que sou evangélica e ele já tem em mente que evangélico não aceita. Um de cada lado aí. Tadinha, né? Deus abençoe ela. Volto com o pastor Luciano. Estão falando do senhor aí, pastor. Estão me batendo. Por mais que não exista, hoje em dia, muitas coisas no catolicismo, né? Até mesmo no meio evangélico, hoje em dia tem uma flexibilidade, o pensamento nosso, até acerca da salvação, a gente pensa numa amplitude maior, entende que Deus tem propósito em todas as coisas, mas se nós formos levar o que a cartilha ensina dentro do catolicismo, aquilo que os documentos, a tradição vai ensinar, ela vai ensinar essa responsabilidade aos padrinhos. E quando eu me posiciono dizendo, olha, infelizmente eu sou incompatível para essa responsabilidade, é justamente por ter a consciência de que o batismo infantil não faz sentido, de que eu não vou comungar daquela Eucaristia, que eu não vou ter essa responsabilidade. Eu espero que o pai e a mãe não morram, mas se morrer eu tenho essa responsabilidade. Então, dentro disso, eu me posiciono como, sendo evangélico, não aceitar. Infelizmente, não posso aceitar. Bom, a gente vai para as considerações finais. Uma galera, tem mais aí de áudio, Rafa? Tem mais 2, então vamos ouvir. Na Igreja Metodista Livre que eu sou, acontece que cada criança apresentada, os pais escolhem umas pessoas para ser como se fosse padrinho. Então, assim, essa pessoa é como se fosse madrinha e padrinho da criança no dia da apresentação. Porque é uma coisa boa, né? Uma grande responsabilidade de quem é padrinho e madrinha, mas na Igreja Católica não pode, né? Como foi falado, existem várias coisas para a pessoa ser padrinho e madrinha na Igreja Católica. Então, assim, uma coisa que um cristão não pode, né, fazer. Tá bom? Meu nome é Denise, sou de Diadema. Bom dia, escutando o debate, gostaria de opinar. Eu não vejo problema nenhum. Aliás, o problema que eu vejo é você colocar uma religiosidade acima ou na frente de uma pessoa, da vida humana. E isso está muito claro quando a gente vê os embates de Jesus com os religiosos da época. Eles sempre colocavam a doutrina, as leis, os dogmas na frente das pessoas, dos pobres. E Jesus fez o contrário. Primeiro é a pessoa, a vida. Até porque a lei, toda a religiosidade devia ser para a vida. Não a vida para a religiosidade, para leis. Então não vejo o menor problema. E se me convidarem para participar de um batismo, eu vou. E se me convidarem para ir no almoço, aí é que eu vou mesmo. Um abraço. Esse é crente. O almoço é mais fácil, esse é evangélico. Esse é crente. Virei, a gente vai para as considerações finais, vai.
Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Comecei com o pastor Luciano, eu acho, não foi? Foi. Então vamos lá, pastor Luciano, uma alegria ter o senhor aqui mais uma vez. Suas considerações finais, meu irmão, 1 minuto mais ou menos. Muito bem, obrigado, pastor César, obrigado, pastor Gessé, é um prazer estar contigo novamente. Que Deus abençoe a todos que puderam acompanhar esse programa, espero que tenha ajudado aí a pensar, refletir um pouco mais sobre essa questão. Meu ponto de vista é esse, eu acho que é incompatível para a gente que tem um conhecimento acerca da doutrina que a Bíblia ensina e também acerca do catolicismo, que não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Então, eu continuo com o meu posicionamento dizendo que não deve. Evite, agradeça o convite, tenha carinho, tenha respeito, ame essa pessoa que te convidou, ame essa criança, mas se é para participar sem ser o padrinho, tudo bem. Eu não vejo problema nenhum. Agora, de ser padrinho, eu vejo que exista problemas. Pastor, quem quiser te encontrar nas redes sociais, ou encontrar a igreja, ou ir à igreja, como é que funciona? Bom, para falar comigo, pode ser Facebook, Twitter ou no Instagram. Você me encontra Luciano Escala. Lembrando que Escala é ESCALA. E pessoas que precisam de ajuda, pastor, com dependência química, toda vez que eu venho aqui, eu divulgo, sempre tem pessoas que me procuram pedindo ajuda. Então, nós estamos à disposição. Precisar de ajuda é só entrar em contato clínica, comigo. Isso, uma casa de recuperação. Que legal. Então, @Luciano Escala. Escala, tô lá no Instagram, no Facebook, é só você me encontrar. Maravilha, obrigado. Pastor Gessé, suas considerações finais, meu irmão. Eu agradeço por ter atendido o nosso convite mais uma vez. Louva a Deus pela vida do pastor César, pastor Luciano Escala. Eu acho que não tinha uma pessoa melhor para defender essa posição do que o senhor. Louva a Deus por estarmos juntos. Somos amigos, somos irmãos, que Deus te abençoe. Quanto à posição, nós podemos usar todas as oportunidades para nós apresentarmos o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro e puro cristianismo. Não é uma festa, não é uma coisa isolada que vai te tirar da comunhão de Deus, nem te fazer pecar, porque é a sua consciência, é o seu relacionamento com Deus. Se você receber um convite dessa natureza, eu acredito que você vai receber um na sua vida. Um é o máximo que você vai receber, e talvez nenhum. Mas se isso acontecer, ore ao Senhor, faça um autoexame. A Bíblia não te proíbe de fazer isso, não te proíbe de participar. E pode ser que quem vai te proibir vai ser o padre, pode ser que quem vai te proibir vai ser o pastor, ou quem sabe ou alguma lei da Igreja Católica. Mas se você fizer isso, como Paulo fez no Areópago, de entrou num lugar que não era o lugar dele, para anunciar o Deus verdadeiro, para ser luz, Deus vai te abençoar, tá bom? Fiquem com Deus. Eu espero ter ajudado. Em debates não existe vencedor nem perdedor. São pontos de vista, né? E o meu ponto de vista, acredito que eu expliquei da melhor forma que eu podia. Espero ter ajudado vocês. Deus abençoe. Pastor, quem quiser adquirir esse livro, ficou muito bonito. Aliás, o tema também fantástico. E também conhecer o senhor, as redes sociais, a igreja. O que o senhor quer divulgar? Vamos lá. Eu sou da Igreja Evangélica Brasil para Cristo de Arujá. Eu estou nas redes sociais, Facebook tem uma página, o YouTube tem um canal, e o livro você pode encontrar mandando um WhatsApp para 11 999 56 1879. 11 9956 Não, 999 você falou primeiro, agora você falou um 9 a menos. Não, então, qual que é o 11 999. É que segunda vez você falou só 99. Então, perdão, falei errado. 999 56 1879. 999-56-1879. Exatamente. Legal. Obrigado que o senhor me permitiu qual que é o seu 5 vezes aqui. Qual que é o seu arroba? Que eu não sei. Gessé Odilon. Tá no Insta e no Facebook e no YouTube. Tudo Gessé Odilon. Gessé Odilon. Então, tudo @Gessé Odilon, segue lá e 99956 o quê? 1879. 1879. Deus abençoe. Maravilha. É isso aí. Minha gente, tô ficando por aqui. Amanhã nós teremos aqui mais um debate, mas para você que quer adquirir, fazer o curso de hebraico da FTB, fazer o curso de hebraico bíblico para iniciantes e ganhar a Bíblia, o texto original da Bíblia, tá valendo. É só me chamar no WhatsApp 98484-9988. E foco nos 3 últimos dias da semana, na última quarta, quinta e sexta desse mês, que o debate vai ser 3 dias sobre Adventismo. Teremos aqui os 2 debatedores, pastor Paulo Sérgio Batista, pastor Ezequiel Gomes. E o primeiro tema é: Adventismo é uma seita? Segundo, a Ellen White é uma profetisa confiável? E terceiro, o juízo investigativo é uma doutrina bíblica?
Então fiquem com a gente aí, porque final do mês também vai pegar. Um grande abraço, obrigado aos nossos debatedores que atenderam o nosso convite. Obrigado, Rafael. Fiquem com Deus. A gente volta, eu volto às 14h com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.